Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira temos a alegria de nos colocarmos diante de nosso Senhor, na escuta atenta desta palavra, e vemos como que claramente Jesus se apresenta como o Filho do Pai Celeste e ousa anunciar que por sua vez e vós, os mortos vão reencontrar a vida. Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. E todos nós precisamos trilhar esse caminho de verdade, de amor, de entrega, de reconhecer Jesus como o verdadeiro Filho do Pai Celeste e reconhecer esta grandiosa unidade que existe entre eles. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus a Filipe. Nós vemos Jesus, queremos ver o Pai. Nós precisamos um dia estar diante da visão beatífica. Nós vemos hoje Jesus presente realmente na Eucaristia, nós o vemos na palavra, nós o vemos no irmão, mas chegará o dia em que nós o contemplaremos face a face e seremos eternamente felizes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é
o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o agir livre e misericordioso de nosso Deus. Claramente percebemos esta realidade. Assim, e a partir daí, conseguimos entender que Jesus também age de forma livre e misericordiosa. Eles agem conjuntamente. Ele diz aos judeus: o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. Vimos que existem os que recusam o convite do Senhor e consideram inadmissível o fato de Ele falar e agir em nome e no poder do Pai. Imaginem a atitude, a ação, o sentimento, a revolta daqueles judeus ao ouvirem Jesus fazer este discurso de unidade com o Pai. Claro, essas autoridades religiosas, autoridades daquela época, ao verem e ouvirem estas coisas, atônitos, o acusam, primeiro, de não cumpridor do sábado. Já ouvimos diversas vezes que Jesus fazia curas e milagres em dia de sábado. E agora também o chamam de blasfemador. Duas denúncias graves que fazem contra Jesus. Em João, o Evangelho, ouvimos que as obras de Jesus não são feitas por ele por conta própria, mas de acordo com a vontade do Pai. O que este faz, o Filho faz igualmente, conforme já salientei. O Filho faz aquilo que vê o Pai fazer. O que este faz, o Pai, o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. São palavras decisivas que o tornam igual ao Pai, de maneira conclusiva de que quem não o respeita, não respeita também o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que enviou. São duras palavras de Jesus e que para os judeus devem ter tido um significado terrível que os levou assim cada vez mais a querer matar Jesus. Assim, Deus envia e entrega seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz no Evangelho: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Assim,
apesar de todos os embates com os judeus, de todas as perseguições, de todas as ameaças, nós ainda ouvimos Jesus dizer que ele não veio para condenar o mundo. Demonstrando um amor muito grande, ele diz: está chegando a hora. E já chegou. Se a hora chegou, se agora é a hora, esta palavra também é decisiva e nos convoca a uma decisão. Decidir-se ou não por ele. Decidir-se ou não por crer em Jesus. Decidir-se ou não por seguir Jesus. É o convite que nos é feito. Vejam, decidir-se por ele agora, porque a hora chegou, ele diz. E deve ser uma decisão livre, uma decisão imediata, que vai estabelecer ou não uma comunhão eterna com o Pai. Decidir-se por Jesus implica numa comunhão eterna com o Pai. Por quem decidimos? Vamos decidir agora por Jesus. Vamos seguir Jesus, vamos procurar conhecer melhor Jesus, a sua proposta de vida, pois também ao Filho foi dado o poder de dar àqueles que o acolhem a vida eterna. Ao Filho também foi dado esse poder. Vida nova, autêntica, definitiva. Se vivemos e realizamos as obras de Jesus desde já, somos salvos. Por isto, queridos irmãos e irmãs, faço-lhes um convite, e acredito que seja um convite gentil. Não nos distanciemos de Jesus e, por consequência, nem do Pai. É preciso que estejamos unidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.